Olá! É através de um conjunto de ações humanizadas que as delegacias de polícia de Santa Catarina estão trabalhando para que crianças, adolescentes, idosos e mulheres que sofrem violência sejam estimulados a procurar ajuda do Estado. Quanto mais confiantes na efetividade da lei, mais denúncias são feitas e teremos assim uma redução nos índices de agressões. Eu converso hoje com a delegada Patrícia Zimmermann Dávila, que coordena as DPCAMs, Delegacias de Polícia de Atendimento a Criança, Adolescentes, Mulheres e Idosos. O Mulher em Foco está começando. Um tratamento mais humanizado, que dá um acolhimento à vítima e também faz um trabalho com o agressor, para que não repita seu comportamento, são as formas de fortalecer a confiança na lei. Nossa convidada é reconhecida pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Seja bem-vinda, doutora Patrícia, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu queria saber um pouco da sua trajetória, assim, se desse para fazer uma passagem desde que você entrou na faculdade e até os dias de hoje, o que dava para contar desse tempo aí? Bom, eu sou natural da cidade de Rio do Sul, interior do estado de Santa Catarina. Estudei em Rio do Sul até ingressar na FURB em Blumenau, onde eu fiz o curso de Direito. No começo morava em Blumenau, mas nos últimos 3 anos eu fazia o trajeto todos os dias Blumenau a Rio do Sul para concluir a faculdade. Ingressei na faculdade querendo ser delegada de polícia. Olha! Quando eu fui fazer o vestibular, meu falecido pai perguntou: o que tu queres fazer com direito, minha filha? Eu disse para ele e a minha mãe: eu quero ser delegada de polícia. Aí os dois olharam para mim e disseram: então tu não vai fazer direito. Se tu passares na Federal, a gente não te mantém em Florianópolis, ou se tu passares na FURB, que eram as duas que tinham, nós não vamos pagar a tua faculdade. Aí eu enrolei o pai e a mãe, eu disse assim: não, eu vou advogar, e fiz o meu curso de Direito querendo ser delegada de polícia. Concluí a faculdade, fiz 2 pós-graduações em penal e processo penal, e em seguida fiz um mestrado em ciências jurídicas, o convênio da FURB com a Univale. E comecei a tentar o concurso público, então eu consegui a aprovação no 3º concurso. Não é muito fácil a gente conseguir passar num concurso, então depois de estudar bastante, eu consegui ingressar nos quadros de delegado de polícia da Polícia Civil. Já era casada, já era dona do meu nariz, já trabalhava, já me sustentava, aí o pai e a mãe só restaram aceitar e torcer para que desse certo. E o engraçado é que os dois viraram meus maiores fãs. Então, depois que eu assumi, que passou aquele medo de ter uma filha policial, de ter uma filha com uma profissão de risco, uma profissão até então conhecida como sendo masculina, eles se apaixonaram de tal forma que o primeiro presente que me deram foi um quadro com o brasão da Polícia Civil e o meu nome, escrito delegado em cima e o meu nome embaixo. Eu carrego esse quadro por todas as salas onde eu trabalho, esse quadro está lá decorando a parede. Olha, muita a expectativa que tu tinhas na época da universidade, esse sonho de se tornar delegada, quando aconteceu, foi a mesma coisa ou esperava mais, uma vida um pouco mais leve, ou já começou logo com uma vida profissional agitada? Bom, eu comecei na comarca de Trombudo Central, do ladinho de Rio do Sul. Sou casada com um delegado de polícia, meu marido era delegado em Rio do Sul, eu assumi a comarca de Trombudo Central. E após completar 1 ano trabalhando e ter tirado, 1 ano e 4 meses e ter tirado as minhas primeiras férias, nós tivemos na minha comarca o acidente com 2 ônibus argentinos. Aquele acidente ocorrido em 2 dias seguidos, com 46 mortos, era a maior ocorrência de acidente automobilístico do país. Eu lembro de estar em férias no sul do estado, na cidade de Jaguaruna, suspender as férias, voltar a me apresentar ao trabalho, e foi uma experiência muito importante, porque a gente lidou com uma situação de tragédia, onde havia um erro humano muito sério daqueles 2 motoristas dos ônibus argentinos que causaram as colisões, e eu aprendi a trabalhar na questão da necessidade. Por que necessidade? Nós tínhamos muitos corpos para ser feito reconhecimento, embalsamamento, perícia de pista, investigação para identificar as causas do acidente, perícia nos ônibus, e fizemos uma força-tarefa entre os delegados de polícia, e cada um cuidou de uma parte. Eu fiquei responsável pela instrução dos inquéritos.
Então, na época, você imagina, né, a quantidade de vítimas que nós tínhamos para ouvir, eram dois ônibus, com tradutor dentro do hospital. Então, foi um trabalho muito árduo, muito difícil, que nos envolveu emocionalmente, porque não teve quem da equipe, após finalizar o trabalho, não chorou com o sofrimento que a gente viu daquelas famílias, mas que nós aprendemos muito, né? E eu trabalhei durante muitos anos em Trombudo Central e tinha a Serra da Santa, que é em Pouso Redondo, dentro da comarca. Então, nos primeiros anos, eu lidei muito com ocorrências de acidente de trânsito. E chegou a um ponto que algumas vezes eu ia viajar e eu tinha crises de enxaqueca no dia anterior, porque lidava muito com essas ocorrências e é algo que pode acontecer, né? Então, são coisas que marcam a profissão da gente e a gente aprende, faz parte do processo. Administrar essa emoção também em momentos difíceis, né? Tratando com pessoas, né? Com seres humanos o tempo todo, é difícil, né? Separar. É difícil, porque tem algumas coisas muito pontuais. Eu tive a tristeza, vou usar essa expressão, de prender uma mãe pelo crime de tortura de um filho de 4 anos de idade. Gente, assim, é uma coisa absurda o que passou. O menino, era um menino, ele tinha lesões de face, a metade da face e o outro olho, ele não era roxo, ele era preto, com a marca das fivelas de cinta. A criança tinha cortes de tesoura no abdômen, na face e nas costas. Nós aprendemos a tesoura na casa, depois quando a gente fez a busca. E não tem como não se envolver. Você vê um anjo com o tamanho sofrimento daquele. Tanto é que eu prendi em flagrante a mãe por tortura, o juiz condenou, houve recurso ao Tribunal de Justiça e o tribunal manteve a decisão do juiz de primeiro grau de condenação. Então, na profissão de delegado de polícia, a gente lida com muito sofrimento. E no caso de criança, né, existe a denúncia de algum vizinho, alguém que soube dessa agressão à criança? Naquele caso, foi a diligência do hospital. O pai, quando retornou para casa no final do dia, que viu o filho ferido daquela forma, levou para o posto de saúde, o posto de saúde removeu para o Hospital Regional de Rio do Sul, e aí é uma coisa muito importante, que é a notificação compulsória, ou seja, a obrigação da rede de saúde notificar a Polícia Civil desses casos de violência. Então, eu pude atuar, pude investigar, pude tomar as medidas iniciais que protegem aquela criança, graças a essa notificação. Porque muitos desses crimes que envolvem crianças acontecem dentro de casa. E há um silêncio da família, a mãe silencia, o pai silencia, aí tem que vir a denúncia por um terceiro. Então, muitos casos que envolvem crianças, vizinhos que denunciam, são professores de escola, são pessoas que lidam com essas crianças nos postos de saúde. Essas crianças precisam de anjos da guarda. E no caso dos idosos também? A mesma coisa, porque o idoso tem toda a restrição da liberdade de locomoção. Tem muitos que não podem mais sair sozinhos às ruas, tem muitos que dependem financeiramente daquela pessoa que está agredindo. Então, essa denúncia feita por um terceiro possibilita que nós, policiais civis, consigamos chegar a essas vítimas, consigamos fazer um inquérito policial e tomar as medidas de proteção. Uma denúncia pode ser feita por um menor de idade? Pode. Pode. As pessoas têm medo, pode ser feita? Pode. A Polícia Civil tem na página dela o ícone da delegacia eletrônica com denúncia anônima. Já tem o WhatsApp da Polícia Civil que pode receber denúncia anônima também. Os telefones, o Disque 100, né, e o Disque 180, que são os Disque Denúncias Nacional, o 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil Estadual, recebem denúncias também. Então pode ser adolescentes, né, pode ser menores de idade. Nós vamos investigar, o fato é verdadeiro, nós vamos agir. E esse telefone do WhatsApp, a senhora sabe de cor? De cor, nesse momento, eu não sei. Não, mas vai estar passando aqui, ó. Mas eu vou passar e vou fornecer para vocês, porque são muitos números, muitas senhas que a gente grava. Ele está na página da Polícia Civil e tem sido uma ferramenta importante para identificar a violência contra a criança, violência contra a mulher e violência contra o idoso. Qual é o comportamento inicial que pode ser notado, né, quando uma mulher é agredida? O que acontece? No caso de um casal, homem e mulher, né, o que ela percebe inicialmente naquele relacionamento que a coisa está indo para um lugar meio complicado? A gente vê na grande maioria dos casos uma repetição de comportamento. Então, qual que é o comportamento padrão que nos é bem claro nessa situação? Primeiro, a questão do controle. O homem, ele começa a controlar e a dominar aquela mulher. Ele controla a roupa que ela usa,
ele controla os locais onde ela vai, as pessoas com quem ela fala, né? Então, esse controle pode ser sutil ou pode ser declarado. O sutil, ela bota uma roupa, ele olha, não ficou bem para ti, não combina contigo, ficou muito curta, ficou muito gorda, ficou, né, algumas expressões mais pejorativas, ficou ridícula para ti essa roupa. Ou, né, outro controle sutil, mas lá é arriscado, vai ter dificuldade para voltar, não vai. Já o controle declarado, mulher minha não usa essa roupa, mulher minha não vai em tal lugar, mulher minha não fala com tal pessoa. Então começa nesse controle. E a mulher, a partir do momento que ela começa a querer ter a sua independência como ser humano, como pessoa, né, aí a tendência é ter um aumento nessa agressividade. Vão para as ameaças, vão para as vias de fato, para a agressão, para a lesão corporal, e em muitos casos termina com feminicídio também. E no começo, assim, quando está só essa coisa de falar alguma coisa que ela não gosta, alguma agressão psicológica, verbal, a mulher pode fazer uma denúncia já nessa fase? Pode. Dependendo da situação, pode caracterizar um crime. Pode ser um crime de injúria, né? Pode ser um crime de ameaça. Então, se nós tivermos um tipo penal específico, nós temos como responsabilizar esse autor. E uma coisa que as pessoas não percebem, essa violência psicológica sutil, ela pode afetar a vida dessas mulheres. Então, por exemplo, se afeta de tal maneira que ela que ela tenha sofrimento que importa em danos à saúde, e caracterizar o crime de lesão corporal. Caracterizando o crime de lesão corporal, ele vai ser responsabilizado como se tivesse dado um tapa, um soco e tivesse lesionado essas mulheres. Porque a cicatriz da violência doméstica familiar, muitas das vezes, não é no corpo, ela é na alma. Então, quando a gente fala na questão da humanização, da sensibilização, do carinho, do cuidado, é que emocionalmente essa mulher ela sofre prejuízos gravíssimos. Ela fica deprimida, ela fica envergonhada. Então, tem tanto o comportamento característico do autor de agressão, de controle, como o comportamento da vítima, de entristecimento, isolamento, vergonha, medo. Né? A gente vê esses reflexos muito claros para essas mulheres. Doutora Patrícia, antes da lei do feminicídio, né, as agressões com a mulher, a morte, no caso das mulheres, eram consideradas como apenas um homicídio. Isso. A lei, porque ela tinha nos crimes contra a vida a tipificação de matar alguém como homicídio. E essa busca da tipificação do feminicídio é para chamar a atenção da própria sociedade nas condições em que a mulher morre. Mas aumenta a pena também? Aumenta a pena qualificada. Então, por exemplo, o homicídio simples é de 6 a 12, o feminicídio é de 12 a 30. Então, o feminicídio, o que é o feminicídio? Quando ela morre por ter uma relação íntima de afeto com aquele autor, que são os casos de violência doméstica e familiar, ou quando ela morre na condição de mulher. Ou seja, ele mata aquela pessoa porque ela é mulher. Doutora Patrícia, já aconteceu algum caso que o homem, o agressor, antes de cometer alguma coisa muito pior, estava na agressão física inicialmente, que vocês fizeram um trabalho também com ele? Sim, e esse é um dos trabalhos que eu acredito. Nós temos, foi desenvolvido pela Polícia Civil, o programa Polícia Civil por Elas, através dos estudos que a gente fez lá na coordenadoria. O programa tem 4 eixos importantes. Tem o eixo voltado às mulheres, tem o eixo voltado aos homens, aos adolescentes no ambiente escolar e aos policiais civis, de capacitação permanente. Então, no programa voltado aos homens, nós temos os grupos reflexivos. E Joinville foi o que primeiro começou já nessa modalidade. Dentre esses homens, né, como é que a gente faz a seleção? São 10 homens por grupo, que são selecionados de acordo com os indicativos de periculosidade, tipo penal. Eles são obrigados a participar dos 10 encontros, o juiz determina a participação. No primeiro encontro, eles chegam muitas vezes revoltados, dizendo que é a culpa dela, que são inocentes. E desses homens, um deles hoje é a nossa maior testemunha. Porque ele chega e ele dá o testemunho dele de que ele estava pronto para matar a companheira, estava pronto para tirar a sua vida em seguida. Ele tinha essa ideia fixa de matar a sua companheira e tirar a sua vida em seguida. Foi obrigado a participar dos grupos através das ações que são desenvolvidas. Tem técnicas de gerenciamento de estresse, a gente discute a questão do machismo, da masculinidade, da relação entre as pessoas. Ele pôde refletir e mudar o seu estilo de vida.
Então, ele deixou de ser um agressor e hoje ele é a nossa testemunha para as ações do programa. Que maravilha. Eu quero deixar uma pergunta para o próximo bloco. A senhora acha que é importante esse debate sobre machismo, valor humano, que ele comece já nas escolas? Mas essa pergunta fica depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco, hoje falando sobre mulher, criança, adolescente e idosos. Nossa convidada, Patrícia Zimmermann Dávila, delegada, que deixei uma pergunta no ar, que é sobre o machismo, a agressividade, as relações humanas, o valor da mulher, o valor do homem, do idoso, da criança. Isso tudo pode ser ensinado na escola? É melhor começar de pequeno já? Correto. A gente tem que ensinar para essa garotada que está crescendo que padrões errados de comportamento não podem se repetir. Então, quando a gente fala de violência doméstica e familiar, está acontecendo dentro de casa. Muitos jovens veem o pai e a mãe discutindo, a mãe apanhando, a mãe sofrendo violência, né? Ou em menores casos, mas também ela pode ser autora de violência e eles tendem a repetir esse comportamento na vida adulta. Eu pensei que era evitar, né? Porque viu tanto sofrimento da mãe, no caso. Mas existem situações em que os padrões se repetem. O comportamento, ele é repetido. Então, a nossa ideia, o que é? É discutir com adolescentes da 8ª ou 9ª série do ensino fundamental essa questão do relacionamento, essa questão da violência, essa questão da masculinidade tóxica, do machismo, e o resultado tem sido bom até aqui. Então, nós fazemos 5 encontros de 2 horas cada, e são os psicólogos policiais civis que nesse primeiro momento têm feito esta ação. Eu tenho um psicólogo que é o Antônio Brito, que é policial civil e trabalha comigo na coordenadoria, ele escreveu esse projeto, e nessa implantação nós fizemos um pré-teste e um pós-teste. Nós iniciamos com teste a respeito dessas situações que a gente quer trabalhar. No final, no 5º encontro, é feito um pós-teste. Esse programa ele é feito em parceria com a Universidade Federal e aí nós começamos a trabalhar no resultado desses questionários. O ano que vem, né, a gente retorna com essa mesma turma e começa com turmas novas. Então, a ideia é que daqui para frente a gente continue sempre fazendo esse trabalho com os adolescentes, que nós possamos acompanhar esses adolescentes no ensino médio, para ver qual deles, quando passou a se relacionar, se envolveu em situações de violência. A violência contra a mulher, a violência contra o idoso acontece nas classes mais baixas ou também nas classes mais altas? Em todas as classes. Em todas as classes. Não é nível social, não é a questão do grau de estudo, emprego, não. Todas as pessoas são suscetíveis a sofrer violência doméstica familiar. Nós costumamos dizer, né, na delegacia, que poucos casos chegam de pessoas com um nível financeiro mais alto, porque muitas dessas pessoas resolvem na vara de família, em consultórios, né, fazendo psicoterapia, e não demandam à polícia como as pessoas que não têm tanto recurso financeiro. Então, o nosso comprometimento com essas pessoas que nos procuram é dar o nosso melhor. Por quê? Porque elas não têm acesso. Não têm acesso, muitas das vezes, à orientação de um bom advogado, elas não têm acesso, muitas das vezes, a um tratamento de um bom psicólogo, né? Elas têm medo. A gente sabe que a OAB tem sido uma parceira incrível e há muitos advogados que são voluntários nessa causa, como a Defensoria Pública faz um bom trabalho, mas quando a gente trata com as pessoas mais pobres, a gente vê a carência mais aflorada. Então, essa nossa obrigação é dar o nosso melhor e trabalhar da melhor forma para proteger essas pessoas. E essa mulher que sofreu violência, fez um BO e depois ela pode retirar essa denúncia? Depende do crime. Se o crime for a ameaça, ela, para que nós possamos instaurar um inquérito, prender o agressor ou fazer a investigação, ela tem que nos autorizar. Então, ela assina o termo de representação, que é a autorização para o Estado. A Lei Maria da Penha prevê, tem um artigozinho que diz que o seguinte, que em juízo, ela pode comparecer a uma audiência e se retratar da representação. Então, tem casos em que a mulher representa na fase de inquérito, chega em juízo, ela volta atrás e pede, né, ela desiste dessa ação. Já nos crimes de lesão corporal e tentativa de feminicídio, o Estado age de ofício. Só que aí a gente vê um outro fenômeno.
Tem casos de mulheres que retornam ao convívio com o agressor, voltam ao lar onde ela sofria violência e passam a depor em defesa desse agressor. Então, a lesão pode se transformar numa queda, pode se transformar em qualquer outra situação. Isso acontece por quê? Problema econômico, amor, pena, medo? Eu costumo dizer que muito clara a dependência emocional. Tem mulheres que crescem achando aquele ideal de família, se vê responsável por manter a harmonia do lar, se vê como a única responsável por educar os filhos, e quando esse lar começa a fracassar e ela sofre violência, alguma dessas mulheres tenta ainda, né, se ver como responsável de buscar aquela harmonia novamente. Então essa dependência psicológica ela é muito clara para nós. A dependência econômica também existe. Tem mulheres que não têm para onde ir, que dependem daquele marido, então a necessidade de um apoio jurídico é maior. Por quê? Porque ela vai precisar de alimentos, ela vai precisar de abrigo, são medidas, né, que há intervenção de um profissional. E tem casos da mulher que tem medo. Ele pratica a violência de tal forma que ele faz ela acreditar que a única saída é ela viver naquele lar violento e que se ela romper aquele ciclo, ele vai tirar a vida dela. Então a gente precisa ganhar a confiança dessa mulher. Esse homem já faz aquela agressão verbal inicial preparando esse terreno, né? Sim. Para deixar ela fragilizada. Sim, e algumas dessas mulheres dizem o seguinte, a medida protetiva de urgência é só um papel. É um papel que protege. Por quê? Porque se ele quebra a medida protetiva de urgência, ele pode ser preso em flagrante, ou nós podemos prendê-lo preventivamente no inquérito policial, ou até mesmo uma ação penal. Então, aquele agressor que descumpre uma medida protetiva de urgência, que passa a coagir e ameaçar aquela mulher, ele pode sim ser preso, e a justiça tem dado esse respaldo. Então, nós temos visto, né, que muitas dessas mulheres acreditam na história contada por aquele homem, mas se ela confiar no Estado, o Estado tem como ajudá-la. Outro tipo de agressão é o estupro, né, que também Sim. deixa muitas marcas internas e externas, é um sofrimento muito grande. Isso acontece muito no estado de Santa Catarina? E o que a gente vê, a grande maioria do estupro é de alguém próximo da vítima. Então é padrasto, pai, avô, irmão, primo, né? São pessoas que são do ciclo de convivência da vítima. E o estupro, como alguns outros crimes praticados contra a mulher, existe uma situação da chamada lei do silêncio. Então, como é no ambiente familiar, até que a denúncia chegue para a polícia, muitas vezes demoram anos. Só que aqui é um trabalho em rede muito forte, tanto da Secretaria de Saúde, como da Secretaria de Educação, né, como nosso da Polícia Civil. Então, essas ocorrências de estupro, elas são investigadas à exaustão. Nós chegamos a fazer busca ativa de vítimas de estupro. O que é isso? Chegou a denúncia, nós vamos até essa vítima e aí nós vamos verificar se essa ocorrência é verdadeira ou não. Ah, mas é uma menor, o estuprador é o padrasto e a mãe é conivente. Aí entra a figura do Conselho Tutelar como órgão protetor dessa mulher. Dessa criança, desculpa. Então, essa busca ativa faz com que nós consigamos chegar a muitas mulheres que muitas vezes são estupradas dentro de casa por anos, né? E que esse fato não chegaria ao conhecimento nunca. E quando a mãe é conivente, é por medo? Por medo, tem situações que a mãe às vezes quer fazer de conta que não acontece. Eu já tive casos, aí é o que nos dói mais, em que a mulher culpa aquela filha pelo estupro. Eu já tive caso de uma adolescente de 13 anos, em que a mulher, a hora que eu fui ouvir aquela mãe, né, ela olhou para mim e ela disse assim, usou um palavrão para a filha, né? Ela destruiu o meu casamento, ela seduziu o meu marido. Gente, isso é doído de ouvir. Uma mãe que deixa de proteger a sua filha, né, defendendo um agressor. E vê como uma concorrência, né? Como mulher, não como filha. E tem aquelas que são ameaçadas pelo estuprador dentro de casa, e aí vai aquela dependência psicológica. Ela acredita, sim, que se ela fizer a denúncia e amparar a filha, ele vai matar ela e vai matar a filha. Porque o agressor, ele tem um padrão de intimidação muito clara. Então, o que acontece? Essa questão da própria posição hierárquica, né? O homem acima, a mulher abaixo, eles usam da força física, eles usam da intimidação, eles usam da dependência econômica para tentar incutir naquela mulher a ideia de que elas têm que aceitar o que ele faz,
tem que fazer o que ele manda, né? E isso é bem claro, né? Esse padrão, esse machismo, esse controle. Muitas vezes todo mundo em volta percebe, menos ela, né? Que está vivendo numa redoma. Numa redoma, e aquela situação, às vezes a verdade está tão escancarada que ela não quer acreditar, né? E aí imagina o sentimento de dor, muitas das vezes, dessa mãe. Doutora Patrícia, ano passado teve a Operação Marias, eu não sei se ela acontece todos os anos. Do que se trata? Bom, nós temos uma união de delegadas, coordenadoras de delegacias da mulher de todo o país. O Conselho Nacional dos Chefes de Polícia criou esse grupo de trabalho e nós temos nos reunidos por videoconferência com muita frequência, tivemos já reunião presencial, onde nós acordamos algumas ações e nós marcamos um dia definido, onde nós fizemos no país inteiro a Operação Marias. Qual foi o nosso foco aqui da Polícia Civil? Cumprimento de mandados de prisão daqueles autores que não tinham sido localizados até então, porque esses mandados eles não aguardam. Saiu o mandado de prisão, nós já vamos e cumprimos, porque o risco é muito claro. Agora, tem alguns autores que às vezes a gente não localiza. Então, dessa operação, nós conseguimos prender 68 homens. Cumprimos 24 buscas e apreensões. Mas qual era a intenção de atingir quantos? Nós tínhamos, o nosso objetivo era cumprir 81 mandados de prisão. Então foram cumpridos no dia da operação 68. Os que faltaram, nós continuamos diligenciando para localizar esses homens que às vezes estão em outros estados. E quase 1.200 fiscalizações de medida protetiva de urgência. Porque nós temos esse contato com essas vítimas em que nós vemos a situação de risco mais claro, para verificar se a medida está cumprida, se ela está em situação, né, segura, porque se não estiver, nós não vamos hesitar em pedir a prisão do autor. O que é a lei de importunação sexual? Bom, teve um caso em São Paulo que ficou foi tornado público e que chocou muita gente, de um homem que se masturbou e ejaculou nas costas de uma mulher no transporte público. Então, essas condutas de importunação com cunho sexual, elas tinham uma punição muito branda, era um termo circunstanciado. Agora não, agora a importunação sexual vira crime. Então, se a mulher está caminhando na rua, o autor vai lá e passa a mão nas áreas íntimas dela, ele pode ser preso em flagrante delito. Mas se tiver um policial por ali? Qualquer pessoa do povo pode prender. Então, por exemplo, se essa mulher estiver num grupo de amigas, né, ou o pessoal que estiver próximo quiser segurar o autor e deter, chamar a polícia, ele vai ser preso. Então, o que quer dizer? Você tem que respeitar, né, essas pessoas. Ninguém pode tocar e violar o corpo do outro. Ninguém pode importunar o outro sexualmente. Por isso que em campanhas como carnaval, bailes populares, né, se distribui adesivos, não é não, usa-se apito para notificar esses casos, porque a ideia é mudar essa cultura. Né? Que isso, da cadeia, isso é muito sério. E no transporte público, né? Como a gente vê casos de mulheres que estão no transporte público e têm seu corpo violado por ação de homens que tocam as suas partes íntimas. Tocar ou pode ser uma piadinha também? A piadinha, aí existe uma dificuldade às vezes, ou pode ser uma injúria, que é quando ofende aquele sentimento pessoal, né, ou a importunação sexual. Então, precisa analisar o caso concreto para ver qual dos dois. Doutora Patrícia, em briga de marido e mulher, se mete a colher? Se mete a colher e se mete a colher de aço, que é a colher mais resistente que tem e que não quebra de jeito maneira. As pessoas têm que viver harmoniosamente. Em briga de marido e mulher, nós metemos a colher. E é importante fazer a denúncia, né? Com certeza. Muito obrigada pela entrevista, grandes informações, importantes saber que a mulher se proteja, as crianças também e os idosos. Muito obrigada pela presença. E o Mulher em Foco fica por aqui. Obrigada.